Legal, pessoal. Continuar nosso módulo aqui de responsabilidades, né, de culpa em relação a acidentes com eletricidade e do ponto de vista da NR10, né, falando sobre CEP, certo? Na última aula a gente falou sobre as obrigações do empregador, né, o que a empresa tem que fazer para garantir a segurança dos funcionários, tá? Aí, pessoal, se a empresa não cumpre, né, se a gente fala que se a empresa não cumpre esses procedimentos ali, ela pode ter, de alguma forma, ali, uma responsabilidade civil, tá bom? Então, ela vai, por exemplo, ter que pagar indenização caso aconteça um acidente, ela vai sofrer ações ali de multas no Ministério do Trabalho, enfim, tudo isso aí em relação às obrigações que ela não acabou realizando ali no ambiente de trabalho, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre algumas modalidades ali de responsabilidade, né? Então tem enfim, de imprudência, de negligência, enfim, a gente vai passar um pouco sobre isso. Isso daqui pode imputar tanto, né, o indivíduo quanto a empresa, tá bom? Geralmente algumas coisas da empresa a gente vai cair em negligência, alguma coisa assim. Então a gente vai explicar um pouco ali para vocês de como funciona, tá bom? Então tem 3 frases aí, né, que a gente cita no nosso treinamento, né, que é, né, quem tem o poder, né, tem o dever correspondente. Então, se você, né, um líder, um coordenador, um gerente, você tem o poder ali, você também tem um dever para com quem trabalha com você. Você tem que garantir a segurança deles, tem que garantir que ele tem as melhores condições de trabalho, enfim. Então, você não é simplesmente mandar, tá bom? Você tem que também ali corresponder aos anseios ali da sua equipe, certo? Não sou eu que quero, é a norma que exige, né? O pessoal acaba falando isso daí, né? Em relação, não sou eu que quero, é a norma que exige. É até a forma ali de fazer segurança mais, vamos dizer assim, mais arcaica que existe, né? Daqui eu faz isso daqui porque a norma pede, né? Não deve ser assim, tá, pessoal? A gente tem que ir para um caminho ali que a gente faça porque você está cuidando um do outro, né? Que vocês estejam cuidando do outro. Então, tanto o líder ali quanto os seus, né, funcionários, tem que estar todo mundo ali naquele mesmo ambiente ali procurando sempre melhorar as suas ações, né? Os problemas que existem na fábrica para poder não ter acidente, tá bom? Então, não, você tem que fazer isso porque a norma pede, tem que fazer não porque a norma não pede. Começa a ter uma discussão ali que fica até meio sem sentido. E o acidente acontece mesmo que a norma pedia, o cara fez, mas fez do jeito errado, enfim, fez ali de qualquer jeito, acabou acontecendo o acidente do mesmo jeito. Então, a questão é sempre ali você trazer, né, a questão de todo mundo colaborar para a segurança, então, todo mundo ser responsável, tá? Então, também fala, né, quem cria o perigo, né, ainda que não tenha culpa, tem o dever de eliminá-lo. Então, se você, né, cria um perigo ali, uma situação, coloca seu trabalhador ali numa condição de risco, seu parceiro, seu amigo, né, você tem, né, enfim, desde que seja aí uma condição que não era prevista, né, você tem que ir lá e verificar se ele realmente está trabalhando da forma correta, se tem algum risco a mais que você não viu. Então, você tem que ficar ali sempre atento para eliminar qualquer risco que apareça durante a execução da atividade, tá? E aí, pessoal, responsabilidade. Existe a responsabilidade civil, como eu falei, que entra para a empresa. Então, a empresa, por exemplo, o que ela vai ser condenada, né? O que a empresa vai ser presa? Não existe isso, né? A empresa, geralmente, o que vai acontecer? Ela vai ter problemas aí na esfera jurídica, né? Vai ter que pagar uma indenização, certo? Geralmente é isso aí, vai ter que pagar uma indenização para o funcionário, né? Ou se ele sofreu um acidente, ou vai para a família dele, caso ocorra falecimento, enfim, aí entra nessa esfera civil, tá? Isso falando de crime, tá? Lógico que vai ter outras questões, o Ministério Público ela vai tomar alguma multa, ela vai ter problemas com ações, se for uma empresa negociada na bolsa, enfim, vai ter outros problemas desse tipo, mas do ponto de vista jurídico, ela vai sofrer esse tipo de sanção, tá? E a esfera criminal, né? A esfera criminal tem a civil e tem a esfera criminal. A criminal já vai, né, enfim, sendo que a pessoa cometeu ali algum ato de imprudência, de negligência que ocasionou a morte ou o ferimento de um ente ali, de um trabalhador, aí ele vai responder criminalmente ali. Pode ser homicídio
culposo, doloso, enfim, vai depender de como foi as ações. É importante, pessoal, nesse caso aqui, tudo estar documentado, né? Quando você manda fazer alguma coisa, quando você faz alguma coisa, quando você é mandado fazer alguma coisa, sempre tem que ter uma documentação. Isso facilita muito para evitar que tenha esse tipo de problema depois, tá? Como a gente fala lá, né? Para você trabalhar num sistema de alta tensão, tem que ter uma ordem de serviço. Por quê? Vai estar lá, se a empresa colocou o cara para trabalhar, que dia que foi, que hora que foi, o cara tinha um EPI, se o EPI estava tudo certo, o que ele usou, os equipamentos de ferramentas, os equipamentos que ele estava usando estavam seguros, estavam de acordo com a norma. Tudo isso vai conseguir ver só de ter essa documentação. E aí o próprio empregador vai conseguir, né, se eximir de culpa, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. E até o líder ali pode se eximir de culpa, porque, né, pode sofrer uma ação criminal, enfim. Tudo isso tem que estar, então, muito bem documentado, né, enfim. Vamos lá, falando sobre os conceitos aí, a gente falou sobre né, esfera criminal, tá? Então, a gente coloca aqui, primeiro, a imprudência, né? Qualquer pessoa poderá responder criminalmente quando da ocorrência de um acidente de trabalho, caso seja comprovada imprudência. Imprudência. O que é imprudência, né? Vamos pensar, um exemplo aí banal, né? O jogador vai lá numa dividida na bola ali, ele acaba indo com uma força desnecessária, né? Levanta o pé, né? Mas foi sem querer, ele tentou tirar a bola, o outro tirou a bola primeiro, ele bateu na perna do outro, né? Aí agora, né, tem o VAR, né? O cara chama lá o VAR, né? E aí vê no câmera lenta lá, o cara colocou o pé, deu certinho na canela do outro. Aí vai expulso. Aí todo mundo reclama, não, que isso daqui é isso, isso daqui é outro, o cara foi na bola, enfim, fica aquela discussão. A questão é, ele foi imprudente, né? O pessoal fala, foi imprudente, então ele entrou com uma força, né, desnecessária ali e acabou assumindo o risco, né, e acabou atingindo o adversário e foi expulso. Geralmente é isso, é imprudência. Vamos trazer do ponto de vista do acidente de trabalho aqui, né? Uma situação intempestiva, né, irrefletível, consiste em praticar uma ação sem as necessárias precauções, certo? Então isso é agir com precipitação, você ser precipitado. Então você tem alguns exemplos ali, né? Vamos para o lado elétrico, né? O último exemplo ali, você tocar ou se aproximar em demasia de condutores energizados. Então, você fica ali próximo do sistema, elétrico, energizado. Eu fui imprudente, eu não posso ficar ali. Ou se eu coloco alguém naquela situação, eu estou sendo imprudente também, tá certo? Então, não estou agindo ali com a prudência necessária naquele caso que poderia acontecer um acidente. Se eu, né, saio de vamos supor, eu estou, né, trabalhando com painel, né? E aí o painel está aberto e energizado. Eu saio, deixo lá o painel, vou embora, né? Aí o cara vai lá e rela, o cara não sabe se está ligado ou está desenergizado, né? Enfim, o cara acaba relando. Você vai ver que você foi imprudente, você deixou o negócio aberto, entendeu? Assim, tá errado, né? Então é uma imprudência que você comete, você assume o risco ali de ter um acidente, tá? Tanto pode ser um acidente para você, como também com o colaborador. Você está trabalhando ali, um amigo seu, enfim, um líder, enfim, pode estar naquele ambiente, beleza? Você vai ver que muitas vezes, quando a gente for citar exemplo, né, a própria concessionária fala, né? Você vai ter algum exemplo ali que o cara está trabalhando próximo da linha, né? A concessionária, para se defender, ela fala assim, mas o cara estava próximo da linha, ele está com um vergalhão próximo da linha, ele foi imprudente. Mas você vai ver que, né, tem outros conceitos também que você pode levar em consideração para rebater aquele argumento da concessionária. Geralmente esses argumentos são válidos, tá bom? Então a concessionária pode também falar, o cara que foi imprudente, a linha estava tudo certo, o cara que foi imprudente, ele que fez errado ali, por isso que ele tomou o choque, né? Então entra nessas questões, tá bom? Então outros exemplos aí mais práticos, né? Ultrapassar veículo pelo acostamento, né? Você está sendo imprudente, você está, enfim, qualquer lei de trânsito, pessoal, que você acabe, né, não respeitando, qualquer lei, porque você fez o treinamento para você ser motorista, você, né, fez lá as horas teóricas, você fez a prática, então qualquer acidente que você ocorra, que você não está respeitando alguma norma de trânsito, você está sendo imprudente, né? Passou pelo acostamento,
você está com uma velocidade acima do permitido, né? Tudo isso que você sabe que você pode causar, e você mesmo assim faz, você está sendo imprudente. Agora nós, como eletricistas, né? Tudo que a gente for fazer em relação à elétrica, a gente sabe que está errado. Se a gente fizer errado mesmo assim, a gente está sendo imprudente, certo? Então, eu vou trabalhar, por exemplo, agora, eu vou trabalhar ao potencial, vamos colocar método de trabalho, vamos pensar que a gente vai trabalhar no sistema ao contato, né? Ao contato, acabei esquecendo um pouquinho aqui. Ao contato, mas a linha de 138, pode? Né? Não pode, né? 138 não pode trabalhar o contato. Se eu for lá e trabalhar o contato, eu estou sendo imprudente, tá certo? Eu estou desrespeitando uma norma, então, né, enfim, eu estou sendo imprudente e vou acabar sofrendo. Se eu mandar alguém, né, subir lá naquela linha, eu estou sendo imprudente com o outro, então eu posso ser penalizado ali criminalmente, pode ser um homicídio que eu vou cometer, né? Porque eu falei para o cara ir lá, sabendo que lá era 138 e sabendo que não podia relar a mão ali naquele ponto, trabalhar o contato, né? Então, tá aí um erro, né? Tá certo? Não utilizar EPI. A partir do momento que você foi treinado a utilizar EPI, você recebeu o EPI, você recebeu o treinamento para usar o EPI, a empresa fiscaliza, ela, né, fica ali no seu pé para você usar. Aí você não usa, você está sendo imprudente, certo? Então, esse aí o problema da imprudência, tá bom, pessoal? Acho que tenha ficado bem clara essa questão da imprudência para a gente pular para outra aí, tá bom? Negligência, né? Então, aqui é outro conceito, né, que a gente vem do direito ali. Essa daqui é um pouco mais sofisticado, né, enfim, o entendimento dela, e ela pode ser aplicada também à empresa, num processo civil. E eu achei muitos exemplos aqui que a empresa acabava sendo processada por negligência, tá? Então é muito importante a gente ver isso daqui. Tá? É a omissão voluntária de diligência ou cuidado, falta ou demora no prevenir ou obstar um dano. Tá certo? Então vamos pensar uma questão aqui. O pessoal lá na concessionária, eles têm uma equipe de inspeção. Né? A equipe de inspeção, eles passam no local e verifica que tem uma árvore ali que está entrando pela linha de distribuição, passando dentro da linha, atingindo o transformador, tudo ali, está tudo bagunçado. Aí ele faz um relatório lá, ele coloca na ordem de serviço de inspeção dele que está tendo esse tipo de problema. Aí a empresa não faz absolutamente nada, ou demora, né, no caso, ou não faz, ou demora muito para fazer. Aí um dia chove e a árvore balança ali, derruba a linha, cai a linha em alguém e alguém toca naquela linha. O que vai ser? Né? Negligência por parte da concessionária. E aí ela vai responder ele civilmente, né, e pode sofrer ali processo, certo? Então, olha o exemplo ali, ó. Permitir também que os seus trabalhadores trabalhem sem EPI, tá certo? Então, vamos pensar, a empresa não fez a sua obrigação, que é comprar EPI, fornecer EPI, substituir EPI, treinar o colaborador do EPI e exigir o uso do EPI. Se ela não documentar que ela fez aquilo e o cara sofreu um acidente que ele não esteja utilizando EPI, é negligência, tá bom? É negligência, ou seja, não tem nenhum... Eles vão lá, verifica na empresa e vê que não tem nada assinado, que nunca teve um treinamento para uso do EPI, que o EPI era dado às vezes sim, às vezes não tem nada documentado. O cara lá o cara lá do Ministério Público, ele vai olhar isso e falar, não, aqui essa empresa aqui é completamente negligente em relação a isso. Acontece uma negligência aqui, outra ali, uma hora vai acontecer um acidente. E aí ele acaba processando e nesses casos eles ganham, tá bom? Deixar de alertar sobre situações de risco ou não cobrar cuidados necessários de segurança. Então, a empresa pode ser, né, alertada sobre isso, sofreu um processo de negligência por causa disso, né, não alertou nessas questões de risco, né, enfim. E também o colaborador. Vamos pensar aí, né, a empresa também se protege, tá, pessoal? Vamos pensar aí o próprio, nesse caso da árvore, esse exemplo aí, né? O colaborador passa esse relatório, fala lá que tem esse problema, que pode ter, né, enfim, um incêndio, que pode ter um rompimento de cabo,
e ele deixa com o líder, né? Deixa lá com o líder. O líder olha aquilo e fala, rapaz, daqui se eu colocar isso aqui, eu já estou com muito serviço esse mês, se eu colocar esse serviço aqui, eu não vou conseguir dar conta de fazer, vou atrasar aquele outro serviço, o pessoal vai pegar no meu pé. Aí ele deixa aquilo ali na mesa dele e não passa para frente. Acontece um acidente, né? O Ministério Público já vai cair em cima, né? Fala, o que aconteceu aqui? Vocês fazem inspeção? Não, fizemos sim. Aí vai perguntar para o cara que fez inspeção, você escreveu que estava com problema? Vai escrever, está aqui. Aí vamos perguntar onde está aquele relatório, né? Está lá na mesa do líder, né? E aí? O líder vai responder por negligência, ele não tomou a ação, ele não fez o cuidado que ele devia fazer, certo? Ele pode, só porque a empresa fala assim, pô, não foi culpa minha, não sabia, né? A gente tem o programa, mas acabou não chegando na gente a informação que tem que fazer a manutenção, né? Então aí, nesse caso, né, o líder, o responsável, o criador do cara do planejamento, ele vai sofrer a ação, né? Pode ser uma ação penal ali por negligência, tá bom? E aí, pessoal, o último conceito que a gente tem que explicar para vocês é a questão da imperícia, certo? Então, na primeira, a gente agir com imprudência, ou seja, a gente conhecer o método de trabalho, a gente saber que tem que usar um EPI, a gente sabe qual ferramenta que a gente vai usar e não usar, certo? Confere uma imprudência. A negligência, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa ali que pode salvar a vida de alguém, né? Enfim, a gente deu o exemplo lá, né, de você da árvore, né, que você passa a informação e o seu líder não passa para frente, ele está sendo negligente, então ele pode, né, enfim, sofrer uma ação por causa disso. E aqui vai a imperícia. Imperícia já é um pouco mais um pouco mais complicado de entender, porque ele leva em consideração, pessoal, a questão de habilidade, né? Então é falta de especial habilidade ou experiência, né? Ou de previsão no exercício de determinada função, profissão, enfim, arte, ofício. Então, quando a gente falou, né, em obrigações do empregado, né, do empregador, que a gente falou que o empregador tem que fornecer um treinamento específico nas atividades, é para isso, para que não tenha problemas de imperícia, certo? Para não ocorrer problemas ali que por imperícia você acabar acontecendo um acidente, certo? Então, é nisso que o trabalhador tem que se proteger. Isso daqui, pessoal, assim, eu até procurei alguma jurisprudência em relação à imperícia da parte elétrica, né? É um pouco difícil de se comprovar, né? Geralmente vai ser uma questão assim, o cara foi trabalhar na rede elétrica, mas ele não era eletricista, vamos colocar assim, né? Enfim, ele era um pedreiro, ele foi, né, alguém que não tinha o conhecimento. E aí ele pode, né, sofrer, só que geralmente ele mesmo sofre o acidente, né? Se alguém mandar alguém que não tenha treinamento, ele está sendo negligente, né? Enfim, ele já entra em outra esfera, tá? Então, vamos colocar algum exemplo aí. Empregado não treinado ou não preparado para a tarefa que lhe foi designada, tá? Não é desligada, não, designada. Então, vamos pensar aí, né? Vamos pensar que o empregado ele vai fazer por si só uma atividade ali, ele acha que ele sabe fazer, e ele vai lá e faz essa atividade. E a empresa não mandou ele fazer, enfim, alguma coisa assim, né? E aí ele vai lá fazer por conta própria. Ele está agindo, ele não sabe fazer, ele errou. Aí ele vai sofrer penalização por perícia, caso ele atinja outras pessoas, tá bom? Empregado que desconhece detalhes técnicos de máquinas, por exemplo, tá? Ele foi fazer fez o trabalho ali sem ter o conhecimento completo sobre aquilo ali, ele provocou um acidente, ele vai ter que pagar ali por imperícia. Eu falo assim, dentro do ambiente jurídico, assim, a gente procura jurisprudência, eu acabei não achando nesse sentido aqui, né? Nenhuma ação por imprudência, tá? O cara acabou, né, sofrendo ali uma penalização por imprudência, tá? Geralmente são outras questões que levam ali a penalização, tá? Mas fica aí, né? Por exemplo, se você não sabe, né, fazer uma atividade, não faça, né? Primeiro, você está colocando você mesmo em risco, tá? Você coloca você mesmo, você vai ser o principal prejudicado, aí não vai processar ninguém, né? Porque você cometeu o erro ali, você mesmo foi prejudicado, você acaba falecendo, tendo um problema por você mesmo. Daí é questão de não fazer. Caso você vai fazer alguma atividade que você não saiba bem, mas que possa interferir no trabalho de outra pessoa,
aí sim, você pode ser culpado ali por imperícia, tá bom? Então você vai lá, vai desligar uma chave, não sabe que chave que é, você desliga a chave errada, né? Enfim, esse tipo de coisa aí que pode levar você a ser processado na esfera criminal por imperícia, beleza? Então finalizamos aqui, né? Vimos então a imperícia, foi a última, vimos negligência e vimos a imprudência, tá bom? Tem um pouco de diferença entre uma e outra ali, né? Vamos tentar lembrar de novo, né? Imprudência é você agir de forma, você sabe, você conhece ali os mecanismos, você sabe como trabalhar, mas faz errado de propósito, tá? Você assume ali o risco de errar, né? A negligência, você acaba não passando uma informação ou você acaba colocando alguém em uma situação de risco ali por não, enfim, não conseguir ver todos os problemas que tinham naquele sistema. E imperícia é quando você não sabe fazer atividade, você faz do mesmo jeito e acaba colocando alguém em risco, beleza? Essas são as 3 modalidades aí que a gente tem de responsabilidade, tanto criminal e em alguns casos civis, beleza? Então aguardo vocês aí no próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre modalidade de culpa, a gente vai entrar em culpa, né? E aí você vai ver lá, enfim, alguns termos juridiquês lá para culpa, certo? Para poder entender melhor, vou dar mais uns exemplos para vocês aqui. Então até a próxima aula, pessoal, aguardo vocês.